Bom dia! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Sexta-feira, estamos aqui para mais uma hora do chá. Meu chazinho de hoje, ó, minha caneca tá combinando já até com o cenário, dá um ligue. Eu gostei. Esse chá aqui, hoje é de hortelã. Fazia um bom tempo que eu não tomava chá de hortelã. Tanto que eu tenho até repetido isso mais vezes. É bom quando a gente como volta a fazer algumas coisas que a gente não fazia há um tempo e que são boas, né? Inclusive, tomar chá de hortelã era uma delas. Mas enfim, né? Sejam bem-vindos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para falar sobre mais um assunto mega importante aí do nosso dia a dia, que é sobre a dúvida, né? Como lidar com a sensação de rejeição no nosso dia a dia, visto que todo mundo vivencia isso em algum momento da vida, né? Mas antes de qualquer forma, eu vou esperando aqui vocês entrarem, se acomodarem, pegarem as suas xícaras de chá, de café, pra gente continuar esse papo aqui. E lembrando sempre que o resumo da live eu vou disponibilizar depois, lá no meu canal do Telegram. Então, se você ainda não faz parte, sinta-se à vontade para fazer parte deste grupo. Você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. E também vai servir, inclusive, até para reforçar, né? Porque você fica aqui comigo na live, desfruta aqui desse momento de interação e, posteriormente a isso, lá no resumo que eu disponibilizo depois, você vê realmente quais são os pontos mais importantes, aí você junta aí com as suas anotações, com as minhas, e fica tudo certo, né? Então, vamos lá, dando olá pro pessoal que tá entrando. Olá, Lu. Inclusive, Lu, bom dia. Ontem sua live foi maravilhosa, né? Eu assisto a live do pessoal aqui também, gente. Foi muito boa a live da Lu aqui, gente. Ela é uma parceira minha aí de profissão, bacana. Também fala sobre ansiedade, mas enfim, né? Vamos lá, dando oi pro pessoal que tá entrando, né? Enfim, né? Eu quero começar falando uma coisa muito importante, que assim, na verdade tudo é importante, né? Eu sempre falo uma coisa muito importante, uma coisa muito importante, mas eu sempre tive a sensação de que quando se trata do termo rejeição, as pessoas sempre olham também com essa ideia de que, tipo, uma pessoa que se sente rejeitada é uma pessoa excluída, é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa fraca. Já olha com a ideia de que, não é todo mundo que tem isso. E não, né? Até aquelas pessoas que não demonstram, em algum momento da vida delas, elas podem ter se sentido rejeitadas, vão se sentir rejeitadas, mas a forma que isso impacta, a forma como cada um encara essa situação é muito particular de cada um, né? E por que eu tô falando isso? Até porque isso é uma questão que gera muito preconceito. O tema de hoje é um tema que gera preconceito para as pessoas, né? Ai, fulano tá se sentindo rejeitado. Ai, porque ele é fraco, é frescura, não tem o que fazer, ou algo do tipo. E não, sentir rejeição é algo tão ruim que, inclusive, né, teve estudos aí estudos feitos pela neurociência que apontam que a dor da rejeição ela é tão intensa quanto uma dor física. Então não é frescura, não é besteira, não é uma coisa que a gente tem que olhar com um olhar de indiferença, não, é uma questão de que a gente tem que olhar com a sensação de que é uma dor, de que é um trauma e de que pode acarretar aí na vida da pessoa várias consequências ruins, né? Então eu quero já começar aqui quebrando essa ideia de preconceito, caso você tenha, de que a rejeição é um sentimento inferior, de que é um sentimento que só um grupo de pessoas pode ter. Só quem tem depressão sente. Só quem tem ansiedade sente. Não. Então, assim, tire já da sua frente essa ideia de que esse sentimento é algo limitado de um grupo de pessoas. Inclusive, eu vou falar bastante sobre grupo aqui e vocês vão ver que o quanto essa questão do grupo influencia nesse assunto de hoje, né? E quero compartilhar também, aproveitando aqui, que para mim mesmo falando aqui, é uma superação muito grande poder inclusive estar falando sobre esse tema com vocês, porque sofrer de rejeição é uma coisa que eu também já tive na minha história, tanto que teve uma época assim da minha vida que eu realmente tinha isso muito forte, não me sentia inclusa nos lugares, nem nos núcleos familiares, inclusive, né? E eu vou falar como que essa questão, né, não especificamente de como aconteceu comigo, mas de como que isso vai realmente acontecendo, vai impactando ali na vida das pessoas, né? Porque assim, quando
Quando a gente começa a crescer, ali a gente nasce, criança, aí ali já na infância, na adolescência, a gente começa o processo de socialização. E é o que acontece? A gente já começa a aprender ali a se socializar, aprender a se comunicar com as pessoas, aprender de que, nossa, o outro é diferente. Isso geralmente começa lá, né, no período da escola. E aí, lá já vão começar a se formar os grupos. E o que acontece nesses grupos? Ah, esse aqui eu me identifico, esse eu não me identifico. Nossa, que grupo legal. Nossa, esse grupo não tem uma coisa que me atraia tanto. E aí, nesse processo, as pessoas começam a escolher ali os seus grupos, né? Já lá desde criança. Isso também na adolescência é muito forte. E é o que acontece. Quando você está ali naquele processo de se incluir nesses grupos e excluir outros que você não se identifica, se já naquele início ali você já começa a ter uma dificuldade porque assim, eu quero estar em todos os grupos. Eu não quero ter que escolher um grupo, eu quero estar em todos os grupos. E é aí que começa. Aí você vai falar, Bia, como assim? Eu não estou identificando. Me explica aí que eu não estou entendendo ainda. Quando você sente essa necessidade de estar incluso em todos os grupos, significa de que você está já começando a desenvolver uma crença de eu tenho que agradar todo mundo. E para eu agradar todo mundo, eu tenho que estar em todos os lugares, eu tenho que saber tudo, eu tenho que ter todas as características, eu tenho que, enfim, agradar todo mundo. E aí, nesse processo de socialização, que já começa a desenvolver essa dificuldade de não conseguir se encaixar num grupo por não aceitar de que é normal ter diferenças, de que é normal eu me identificar mais com outras pessoas do que outras, ali já começa a nascer essa sensação de que se eu não não atender essa expectativa que eu estou criando, então eu vou estar sendo rejeitada. E percebe que é de uma forma muito sutil que isso começa? E é o que acontece. Quando eu procuro agradar todo mundo, estar em todos os grupos, estar incluso em tudo, automaticamente eu acabo também sendo excluída. Porque eu me excluo. Eu excluo aquilo que é meu, eu excluo aquela vontade, aquele ponto de que eu tenho mais identificação, eu excluo as minhas qualidades, eu excluo aquilo que sou eu. Porque é natural você não conseguir estar em todos os lugares, porque isso humanamente é impossível estar em todos os lugares. Então, é impossível também você agradar a todos. Então, percebe que quando você cria essa consciência de que eu tenho que agradar a todos e por isso eu tenho que estar em todos os grupos, ali já começa esse nível de frustração, de sofrimento. Porque automaticamente ela não vai conseguir dar conta de estar em todos os lugares, ela não vai conseguir dar conta disso. Dessa demanda que vai cada vez mais crescendo. E aí uma coisa que começou de uma forma muito simples, se ela não for identificada ali já, dialogada, ela vai levar isso para a vida adulta dela e acreditar de que isso é o certo. Não, se eu não fizer isso, se eu não agradar todo mundo da minha empresa, da minha escola, da minha família, dos meus amigos, então tem alguma coisa errada, porque eu tenho que fazer isso, só que não. Você não tem que, mas você acredita que. E enquanto você não virar essa chave de que você não tem essa responsabilidade, não tem essa obrigação, e de que, inclusive, assumir uma postura como essa é muito pior para você do que para o outro, o sofrimento não vai diminuir. Essa sensação de rejeição vai cada vez aumentar. E aí que vem e pegamos o tema aqui. O tema é como lidar com a rejeição das pessoas. Mas aí eu pergunto, como é que você lida com a sua? Como é que você lida quando você mesma se rejeita? Quando você mesma se esforça tanto para agradar os outros e desagrada a si mesma? Deixa de lado aquilo que é importante para você. Exclui sua opinião. Deixa de vestir aquela roupa que você gosta. Deixa de ouvir a música que você gosta. Deixa de se relacionar com uma pessoa que é atrativa para você, mas fulano julgaria, então não quero. Todas as vezes que você diz não para você mesma, para esses sentimentos, para esses desejos, para esses sonhos, você também está se rejeitando. E essa não é a melhor forma de você lidar com a rejeição. Porque você acaba transferindo, sem perceber, um poder para o outro de dizer para ti o que pode ser rejeitado ou não.
Mas o outro tá no direito de poder dizer para você se aquilo deve ou não ser rejeitado? Aí, por exemplo, aqui, ó, vamos ver perguntinhas aqui. Maria Célia, essa rejeição pode vir a partir da família? Sim, né? Juntando com esse exemplo que eu trouxe aqui do período de socialização, se dentro da família, essa criança lá, desde pequenininha, se dentro da família, ela não é ensinada a olhar para as diferenças dela como algo positivo, se ela não for ensinada de que ela não tem essa obrigação de agradar a todos, de que ela vai encontrar ali na sociedade várias opções de grupos e locais em que ela vai se sentir mais bem-vinda, outras não. Se a gente não educar a criança sobre a importância de identificação, da importância de a gente olhar sempre primeiro para nós, para depois olhar para o ambiente e o que ele oferece para nós podermos escolher, e não alimentar a ideia de que nós temos que ser aceitos pelo outro, nós que temos que ser as pessoas que têm que abrir a porta para a gente entrar, no sentido de eu só vou entrar naquele grupo se a pessoa achar que eu mereço. Aí entra a questão daquela ideia de merecimento também. Então, percebe que é uma questão que, se não for realmente, por exemplo, trabalhada nesse primeiro grupo, né, da família, porque a família é um grupo também. Se lá na família também não for trabalhada essa questão da importância de que eu tô nesse grupo e o que eu preciso aprender com esse grupo, né? Inclusive é o principal, né? Onde você vai tirar ali os principais aprendizados na hora de você se socializar. Isso pode alimentar, sim, né? Eu posso induzir o meu filho, a minha filha, ou alguém da minha família a pensar dessa forma como eu mencionei agora há pouco. E quando eu disse para vocês no início de que é para mim uma superação falar sobre isso hoje, foi exatamente isso que aconteceu lá no meu passado também, quando eu era pequena, né? Eu fui ensinada de que eu não podia ser diferente, de que eu tinha que sempre reproduzir, de que eu não podia criar. Tipo, faz o que eu faço, aquele ditado, eu sempre me enrosco, mas faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, sabe? Isso é muito forte, né? Então eu lembro que ficavam sempre na minha cabeça: você não pode falar assim, você não pode sentar assim, você não pode vestir tal roupa, você não pode responder, você não pode isso, você não pode aquilo. E nessa questão de vários não pode, não pode, não pode, eu me moldava, né? O que aconteceu na minha cabeça criança? Eu comecei a me moldar no que as pessoas esperavam e nas expectativas que eu tinha que atender dos outros para eu me sentir aceita. E ali, de uma forma muito ingênua, eu pequena, já comecei a exercitar o pensamento de eu preciso negar aquilo que eu sou para me sentir aceita pelo que as pessoas esperam. Então, se você for juntar isso com esses apontamentos que eu estou fazendo aqui desde o início, você já vai começar a perceber de como que é muito sutil isso. De como que, às vezes, numa ingenuidade, quando eu digo ingenuidade, às vezes não é nem de uma forma perversa que isso é feito, mas ingenuidade por não ter conhecimento, de não saber de que forma lidar com essa situação. E de que muitas vezes, nesses núcleos familiares que ensinam as crianças a serem assim, provavelmente foram núcleos familiares que foram ensinados no passado a também serem assim. Você não pode ser diferente, você tem que sempre pensar no outro, sempre dar essa palavra de poder para o outro. Então, se você me perguntasse, então qual é a palavra-chave, né, para lidar com essa questão da rejeição? É quando você percebe o nível de importância que você dá para a palavra e a opinião do outro. É quando você percebe o quanto que o outro influencia na sua vida. E é quando você alimenta todos os dias a ideia de que eu tenho que agradar a todos. Tudo que eu faço tem que ser bom, né? Eu vou usar aqui um exemplo que aconteceu ontem. Meu marido, ele é pedagogo. E ele sentou comigo, começou a conversar, e inclusive ele nem sabia que eu ia fazer a live sobre esse tema de rejeição. Ele falou pra mim assim: Bia, hoje aconteceu um negócio tão estranho na escola, que eu fiquei observando, e eu fiquei pensando no que você falaria pra criança, né? E ele falou assim pra mim que tinha um menino, ontem tava muito frio aqui onde eu moro, tinha um menino na escola, ele tava de regata, inclusive ele era o único da turma que estava de regata. E ele não estava com frio. Mas, quando chegou lá no intervalo, que é quando juntam os grupos, né, juntaram todos os grupos,
Aquele menino retornou para a sala de aula sozinho e foi pôr a blusa. E o professor, que no caso meu marido, pergunta assim para ele: mas você tá com calor, por que você vai pôr a blusa? Ah, porque eu sou o único que lá fora tá sem blusa. Aí meu marido pegou e falou assim: mas se você está com calor, por que você está se comparando com as pessoas que estão com frio? O menino não respondeu. Mas se a gente for analisar, qual foi o mecanismo da mente dele? Ele estava se sentindo diferente, e se sentir diferente é ruim. E aí ele passou a negar uma questão que era dele, de, tipo, que era uma resposta do corpo dele, de tipo, eu estou com calor, e ele foi lá e pôs a blusa. Porque ele não conseguiu se ver diferente. E aí meu marido falou, e ele pegou a blusa e foi. Só que antes desse fechamento, o que aconteceu? Ele apontou para uma criança e falou assim, ó, aquela outra criança também tá de bermuda. Então, será que você é o único mesmo? Ele olhou, pensou. Mas como mesmo assim ainda era minoria, ele mesmo assim colocou a blusa e foi embora. Então, percebe que esse exemplo que aconteceu ontem, né, tipo no dia a dia, casa exatamente com o que eu tava pontuando aqui com vocês desde o início da live? E que é humanamente impossível a gente se incluir em todo. E que é muito mais leve quando a gente começa realmente a restringir as coisas. E aceitar, por exemplo, quando eu venho fazer uma live aqui pra vocês, se eu colocar na minha cabeça de que eu tenho a obrigação de agradar todo mundo que entra aqui, eu vou sofrer. Sendo que é muito mais leve, é muito mais agradável eu fazer uma coisa com a sensação de que vai ser útil para aqueles que se identificarem comigo, para aqueles que se identificarem com o tema. Para aqueles que não se identificarem comigo, para aqueles que não se identificarem com o tema, tudo bem. Tudo bem. Isso faz de mim ruim? Isso faz do tema ruim? Isso faz da qualidade ruim? Não. Isso aponta um grupo de que não achou interessante porque não se identificou, não faz parte da realidade. E aí, por exemplo, a Lucimara aqui falando, essa questão afeta muito a nossa autoestima. Sim, porque tá ligada à autoestima. Porque quando a pessoa não olha para si com esse carinho de que, tipo, eu posso me acolher nas minhas diferenças, vai ser muito ruim no decorrer do tempo. Essas coisas vão se intensificar. E aí, o que vai se tornar lá para frente? Um medo crônico da rejeição, onde a pessoa não vai conseguir fazer nada, temendo com que essa crença de agradar a todos não venha a se realizar. E o que ela faz? Ela paralisa. Ela não faz nada, ela não vive, ela não se comunica, ela literalmente trava. E aí, mesmo que ela faça ali um excelente trabalho, ela tenha algo muito legal para apresentar, mas se uma pessoa não apresentar o que ela encara como aceitação do que ela é, do que ela faz, ela já vai considerar-se rejeitada. Nossa, mas 10 pessoas gostaram e uma não. A pessoa que tem esse medo crônico da rejeição, ela vai olhar para aquele um não e falar, eu sou uma pessoa que estou sendo rejeitada. Isso que eu fiz é ruim. Isso que eu fiz não é bom. A troco de quê? De uma crença muito rígida, inflexível, que você não permite olhar para a diferença. E aí eu quero te dizer uma frase para você anotar aí no seu caderninho de insights, né, junto com esses apontamentos que eu estou fazendo, para você refletir sobre isso depois, é que o medo da rejeição é o maior empecilho para você encontrar as suas verdadeiras qualidades, o seu verdadeiro potencial. Então, quando você perceber de que esse título da live deveria ser como você deveria se rejeitar menos, como aprender a me rejeitar menos, como aprender a me aceitar mais, você vai ver que o jogo muda. Porque eu sinto do outro, eu vejo no outro muitas vezes aquilo que eu vejo em mim.
Quando uma pessoa não aceita aquilo que eu fiz como bom, é porque eu também, no fundo, não estou considerando como bom e eu encontrei alguém na multidão que deu voz para aquilo que eu estava sentindo. E aí, meu povo, como é que lida com isso? Né? Como é que a gente lida com isso? Será que é fácil? Não, não é fácil. Mas será que é impossível? Também não. Não é impossível. E a melhor forma, a melhor estratégia de você, por exemplo, né, que conforme você foi me acompanhando até aqui e foi parando para pensar e talvez lembrando de momentos em que você era mais nova, que isso aconteceu, de você lembrar de pessoas que falaram ou de que aplicaram isso com você, que viraram traumas. Pessoas que apontaram o dedo na sua cara e disse: você não é bem-vindo aqui porque você é diferente. Você não é bem-vindo aqui porque você fez isso. Se você foi lembrando disso e foi percebendo que às vezes isso está incluso aí no seu dia a dia de uma forma muito sutil, e se você tem essa sensação, essa esperança de que eu sempre tenho que agradar o outro, eu sempre espero agradar todo mundo, ou pelo menos a maioria, em outras palavras, meu amor, isso é o medo da rejeição. É você evitando ser rejeitada. E não é fácil muitas vezes a gente perceber que aquilo existe, que aquele sentimento está ali, de que ele precisa ser olhado. E de o quanto nós estamos aprisionados disso. E a melhor forma que a gente encontra para lidar com esse sentimento, que pode nos acompanhar por toda a vida, é ressignificando sim, mas principalmente exercitar e aprender o autoconhecimento. Bia, o que é autoconhecimento? É você se conhecer. É você aprender seus gostos, aquilo que você gosta, não gosta, aquilo que você se identifica, não se identifica, aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que você não gostaria de fazer. Reconhecer as suas emoções, o que te causa dor, o que te causa raiva, o que te causa alegria, o que te traz sentimentos. Dar nomes. Quais são os meus sonhos? Quem sou eu? Isso é autoconhecimento. É isso que você precisa exercitar para quando vier lá aquela crença do quero agradar todo mundo, você olhar para aquela bagagem que você vai criar de autoconhecimento e pensar: mas essa crença cabe aqui? Isso que eu sou, tudo isso aqui que eu sou, já não é bom o suficiente? Eu já não tô de bom agrado comigo? Então, automaticamente, aquela ideia de que eu tenho que agradar todo mundo, ela vai perdendo a força, porque você vai reconhecendo em si mesma as qualidades e que você não tem obrigação, inclusive, de agradar todo mundo. E de que quando você se reconhece, quando você enxerga as suas características, automaticamente você vai perceber de que em alguns lugares você realmente não vai se encaixar. Isso não faz... e você não vai se encaixar porque você é uma pessoa ruim ou porque você é uma pessoa, enfim, né? Tipo, pensando em algo negativo. Não. É uma pessoa que tem propósitos diferentes, sonhos diferentes, desejos diferentes, metas diferentes, objetivos diferentes. E que bom, né? Que bom que temos a liberdade de podermos ser diferentes, de podermos ter tudo isso que eu mencionei, diferente do outro e não igual. Até porque nós somos o que somos porque somos diferentes. Se fôssemos exatamente iguais, é aí que a gente poderia se igualar cada vez mais às máquinas. Todas as máquinas são iguais. Se você pegar um produto de tal data, de tal fabricação, ela vai agir. Aquele produto vai ter uma função igual a todos os produtos que você comprar daquela marca. Mas um ser humano não é assim. Se você pegar 3 crianças de uma mesma família, as 3 crianças vão ser diferentes. Não é porque elas são da mesma mãe, do mesmo pai, cresceram no mesmo lar, que elas vão ser iguais. Não. Essas coisas são iguais, mas elas não e nunca vão ser. E vão sofrer quando esse grupo, esse núcleo familiar aqui colocar na cabeça delas de que elas têm que ser iguais porque elas foram criadas iguais, tiveram as mesmas oportunidades, tiveram tudo igual, e não foi assim.
Foi isso que aconteceu comigo quando eu era criança. Foi isso que aconteceu com muitos dos meus pacientes que eu atendo que sofrem de rejeição. E é isso que acontece em muitos lares ainda. Em muitos núcleos, em muitos grupos, em muitas cabeças das pessoas. De que eu tenho que anular a minha diferença para me sentir aceita. E quando eu passei a entender de que eu era boa não por ser igual, mas por ser diferente, isso perdeu força. Porque eu passei a aprender a não me rejeitar. Eu passei a fazer com que os meus pacientes enxergassem de que eles não precisavam se rejeitar por serem diferentes. Eles poderiam, inclusive, aprender a amar-se, a se amar, a se abraçar, a se acolher, a escolher, a tomar decisões por si. E de que eles, eu, você, é a pessoa responsável pela sua vida e não os outros. E quando são os outros que têm o poder de decisão, de julgamento, de escolha, enfim. Então, sinto lhe dizer que a sua vida não está sendo vivida de acordo com os seus propósitos, de acordo com os seus desejos. Ela está sendo vivida de acordo com o que o outro espera de você, com o que o outro quer. Mas sabe qual é a parte mais engraçada da história e de uma certa forma triste também? De que o outro não tem nem ideia desse poder que ele tem. O problema é quando ele tem consciência disso. Porque sabe o que ele pode fazer com isso? Usar a favor. E eu tenho certeza de que você não quer esse tipo de vida quando você para agora para pensar de que querer agradar o outro não é tão bom assim. Porque a minha ideia aqui é realmente desconstruir essa ideia para você e mostrar o quanto é pior você procurar agradar o outro do que correr o risco de ser rejeitada, de ouvir um não, de não ser bem-vinda em um grupo. Então, se você me perguntar, a proposta é essa? Sim, a proposta é essa. Desmistificar, destrinchar e te mostrar que quando você procura agradar o outro, você fica infeliz. De que quando você busca viver a vida que o outro espera que você viva, e quando eu digo outro, inclui pai, mãe, irmão, tia, sobrinho, avó, amigo, chefe, todas essas pessoas. Ah, mas eu amo essas pessoas e eu sei que elas querem o bem pra mim. Tá, mas como é que o outro tem capacidade para dizer o que é melhor para você, se não for você mesma? Não tem. Mesmo que a pessoa faça com a melhor das intenções, ela nunca vai ter a capacidade que você tem para dizer o que é melhor para ti. Então a dica para lidar com isso, além de exercitar o autoconhecimento, além de exercitar o amor próprio, é superar esses aprendizados que podem em algum momento ter criado um trauma para você. E talvez esse seja o processo mais difícil. Mas existem meios para tornar isso mais fácil. Quais são esses meios, Bia? Minha profissão está aqui para isso. Para que eu possa segurar na mão dos meus pacientes e falar, bora enfrentar esse trauma, bora ver o que a gente consegue fazer aqui. Ressignificar. Pegar aquilo que você aprendeu lá atrás, trabalhar e dar um novo sentido para aquilo, para que você consiga caminhar rumo ao caminho de que você se torne responsável pela sua vida, de que você faça suas escolhas e dentre outras coisas. E é gratificante demais, não só a pessoa que já passou por isso, de se perceber que ela é protagonista, que ela é responsável pela própria vida, como quando eu vejo isso também nos meus pacientes, quando eles olham para mim e falam, Bia, eu fiz uma escolha e eu tô muito feliz por ter feito essa escolha. E eu vejo a grandeza daquilo, porque para ela, antigamente, era impossível fazer uma escolha, porque ela tinha que consultar muitas pessoas, muitas opiniões, correr o risco de sofrer vários julgamentos, de não saber lidar com tudo aquilo. Quando pode ser muito mais fácil, quando ela pode colocar na balança simplesmente aquilo que é importante para ela. E o que é importante para ela? A opinião dela. O que ela vai fazer com a vida dela, as consequências que ela vai ter com aquilo.
Então, eu repito, inclusive, a frase que eu disse agora há pouco, para você guardar com muito carinho. O medo de rejeição é o maior empecilho para você enxergar em você os seus maiores potenciais. Então, para de se rejeitar. Para de se excluir. Para de agradar os outros. Isso que eu acabei de falar. É isso. E começa a agradar a si mesma. Para de procurar como lidar com a rejeição das pessoas quando elas só estão refletindo aquilo que você está fazendo. Quando você virar essa chave, quando você mudar esse tipo de postura, você vai ver que vai fazer todo sentido. Faz sentido para vocês? Vamos ver aqui os comentários. Tem famílias que escolhem as profissões dos filhos. Exatamente, ó, um ótimo exemplo aqui a colega trouxe. Tem pessoas que escolhem os parceiros dos outros, né? Tem pessoas, e quando eu digo pessoas falando especificamente de famílias, né? Tem famílias que escolhem as profissões, que escolhem as roupas, que escolhem os parceiros, que escolhem o carro, que escolhem o que o filho vai comer, enfim, tudo isso. E que fora desse primeiro grupo, que é a família, os outros, eles vão ter o papel deles, mas se a pessoa já for para esse lugar com esse tipo de mentalidade ali, já começando a ser exercitada, já começando a se desenvolver dessa forma, o ambiente só vai dar mais força, dependendo da maneira como a pessoa chegar lá, essa criança, esse adolescente, ou esse adulto até, chegar lá e falar de que forma eu vou agir nesses grupos. Que escolha eu vou fazer para me colocar à frente disso? E reforço. Talvez seja o passo mais difícil para você ressignificar, mas existem meios para que isso facilite. Se você sente que agradar o outro tem um poder enorme sobre você e de que você percebe que isso tem te causado um sofrimento, de que você percebe, inclusive agora com essa live, de que você está se excluindo, de que você está construindo uma infelicidade pautada no que acha que os outros deveriam pensar de você, liberte-se disso. Te convido a se libertar. E eu posso te ajudar, inclusive, a você trabalhar isso, se você está com dificuldades. Sinta-se à vontade para me chamar no direct para a gente conversar. Salva essa live, vai ficar gravada para você ver outras vezes. Ou para você ver pelo menos mais uma vez e pegar os pontos que talvez você não tenha pegado. Porque é muito importante. Essa live ela é importante para você. Esse recado que eu tenho é para você. Então, pega ela, mesmo que seja difícil, mas reflita sobre isso. Você é a pessoa que deve se aceitar e parar de se rejeitar. E essa é a mensagem que eu quero passar aqui para vocês hoje. Bia, você me deu vários tapas essa manhã, mas é com carinho, tá? É com carinho. Então, salva essa live. Depois, inclusive, o mais importante é deixe nos comentários qual foi o seu maior aprendizado na live de hoje. E compartilhe ela com pessoas que você acha que vão se beneficiar tanto quanto você talvez esteja se beneficiando hoje. Certo, queridos? Então, um beijo para vocês. Uma ótima sexta-feira, um ótimo descanso. Espero que tenham todos tido boas reflexões. E até a próxima hora do chá.